Fala galera, na aula de hoje nós vamos trabalhar conjunto dos números naturais. Nessa aula a gente vai conhecer quais são os elementos que tem nesse conjunto, a representação desses elementos na reta numérica e como a gente faz comparação entre esses elementos. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só, conjunto dos números naturais, a gente vai começar pela representação desse conjunto. A representação, primeiro, a gente utiliza esse símbolo aqui para representar o conjunto dos números naturais. É um N com um tracinho a mais, tá? A letra N, no caso, ela é a representação do conjunto dos números naturais. Agora, sobre os elementos que existem no conjunto, a gente faz a representação dele aqui dentro de chaves, olha só. A gente vai representar aqui o conjunto dos números naturais. A gente começa com o número 0. Ele vai ser o primeiro que a gente vai ter aqui dos elementos. E depois a gente vai seguindo em sequência, sempre acrescentando uma unidade, porque o conjunto dos números naturais eles vão ser números que são inteiros e positivos, e inclusive o 0, lembrando que o 0 é um número que não tem sinal, tá? Então seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente até o infinito. Por quê? Toda vez que eu acrescentar uma unidade, eu vou ter o próximo número natural. Então já observa logo que aqui eu tenho um conjunto de elementos que são infinitos, porque por maior que seja o número que você vá pensar, se você acrescentar uma unidade, você vai ter o próximo número de qualquer forma, tá? Então, esses daqui vão ser os elementos do conjunto dos números naturais. E aí a gente vai agora para a representação na reta numérica. Por que a gente precisa conhecer a representação na reta numérica? Porque tem questões que, analisando a reta numérica, facilita a vida para a gente conseguir resolver elas, tá? Principalmente se tratando de comparação, inclusive quando a gente for passar para outros conjuntos, a gente vai seguir a mesma regra que a gente vai ver aqui. Então, olha só, sobre números naturais, na reta numérica, como é que a gente faz? A gente orienta uma reta da esquerda para a direita, tá? Por quê? Porque vai ser para o lado direito que esses números vão crescer infinitamente. Quem vai ser o primeiro elemento? O 0, e a gente vai acrescentando uma unidade e vai representando o restante. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, tá? Até o infinito. Então, essa ponta aqui de seta, que indica para a gente que a reta segue nessa direção, ela segue infinitamente nessa direção. Lembrando por quê? Porque o conjunto dos números naturais eles têm infinitos elementos, tá? Porque toda vez que tu acrescentar uma unidade, tu vai ter o próximo elemento, o próximo número, nesse caso aqui, do conjunto dos números naturais. Eu ter o conhecimento da reta numérica, ele vai ajudar principalmente nessa próxima parte que a gente vai ver, que é a parte de comparação entre esses valores. Se bem que comparar números naturais é bem tranquilo, é mais fácil, mas a regra que a gente vai utilizar em números naturais, a gente também vai utilizar em outros conjuntos, por isso a gente começa aprendendo aqui como é que a gente faz o processo de comparação. Então, para a gente fazer comparação de números naturais, primeira coisa, eu preciso conhecer quais são os nossos símbolos comparadores, tá? Então, esse primeiro que a gente tem aqui, ele significa maior que. Maior que. Esse símbolo aqui, então, ele vai identificar que o primeiro número que vai aparecer aqui vai ser maior que o segundo número, que é o que vai aparecer aqui. Por que a gente faz a leitura dessa forma? Observa que o maior número sempre vai ficar para o lado da abertura do sinal e o menor número para o lado da ponta. Por isso que eu digo que o primeiro número é maior que o segundo número que vai aparecer. Então, só para a gente entender, esse é o símbolo comparador que a gente chama de maior que. Ele vai identificar que um número é maior que o outro. O próximo que a gente chama ele de menor que. Isso quer dizer o quê? Que o primeiro número que aparecer aqui ele é menor que o segundo número. Observa que o menor número fica para o lado da ponta e aí o maior número vai ficar para o lado da abertura. Sempre isso, olha, o maior número para o lado da abertura, menor número para o lado da ponta. Então, quando eu vejo o sinal nesse sentido, estou dizendo que o menor número ele é menor que o próximo número que a gente vai ter, tá? Então, um número menor que o outro. E a gente vai ver como é que a gente vai representar isso em exemplos, que é o que a gente vai ver agora. Então, olha só, exemplo. A gente vai comparar o número 5 e o número 2. Para a gente comparar o número 5 e o número 2, para efeito de comparação, o que é que eu preciso lembrar? Da reta numérica. Aí, olha só, na construção da reta numérica, lembrando, eu tenho 0, a gente vai construindo lá ela 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Eu fiz só até o 5 porque a gente vai usar só o número 5 e o número 2. Para efeito de comparação entre números naturais, essa regra serve também para outros conjuntos. O maior número é aquele que fica mais para a direita, tá? Quanto mais distante do 0, maior é o número. Então, nesse caso aqui, o 5, olha, ele vai ser o maior número. Como é que eu vou representar isso? Se eu estou comparando o 5 e o 2, quer dizer que o 5, então, ele vai ser maior que 2, tá? Então, vai ser isso daqui que a gente vai observar. Como o 5 está mais para a direita, ele vai ser o maior número. Então, eu represento dessa forma. 5 é maior que 2.
Lembra que esse símbolo aqui é o símbolo maior que. Então, aqui eu consegui fazer a comparação entre 5 e 2. Vamos para o próximo exemplo? Comparando 3 e 8. Olha só. Faz a reta numérica, coloca o 0 lá no início e vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou parar no 8 porque eu só vou usar até o 8. Vou usar o 8 e o 3. Observa que o 8 ele está mais para a direita. Se o 8 está mais para a direita, ele é maior. Como é que eu vou representar isso aqui então? Olha só, o 8 é maior. Eu estou começando com a representação do 3. Se o 8 é maior, quer dizer que o 3 é menor. Então, como é que eu vou colocar isso? 3 é menor que 8. Eu só preciso lembrar o que significa esse símbolo e esse outro aqui, que fica bem facinho. Olha só, o primeiro exemplo, 5 é maior que 2. O segundo exemplo, 3 é menor que 8, tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer a comparação entre quaisquer números naturais que forem aparecer para a gente fazer, desde que eu lembre o que significa cada um desses símbolos e utilize eles corretamente para a gente conseguir fazer essa comparação. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!